Era 3 da manhã. O cheiro de pólvora velha e esgoto misturava-se ao suor frio que escorria pela minha testa. Eu, Léo, estava encurralado. As paredes do barraco de madeira e zinco tremiam com os gritos da polícia lá fora, as sirenes cortando a madrugada como facas. Meus dedos apertavam a coronha da pistola enferrujada, a última coisa que me separava do inferno lá fora, ou do inferno aqui dentro. Minha mãe tossia, a tosse seca e incessante que parecia rasgar o peito dela. Eu tinha 10 anos. O barraco era o mesmo, mas a vida era outra. Léo, filho, pega água para mamãe. Eu corria, descalço pela viela escura, o medo de que ela partisse antes que eu pudesse fazer algo por ela. O vizinho, Zé Grandão, um dos patrões da favela, me viu. Moleque esperto, quer ganhar um troco? A primeira entrega. Um envelope pequeno, cheiro de mato, o dinheiro na mão, suficiente para o remédio dela. A primeira arma que segurei era de brinquedo, mas já sonhava em ser forte para proteger a família. A rua me ensinou rápido que só os fortes sobrevivem. E a força, ali, vinha com um cano de aço na mão. Saia com as mãos na cabeça! O megafone da polícia distorcia a voz, transformando-a em um rugido de monstro. Eu sabia que não havia saída. As janelas estavam gradeadas, a porta barricada. O beco atrás, sem saída. O fim, meu fim. O suor escorria pelos meus olhos, embaçando a visão. Eu me encostei na parede fria, o metal da arma queimando na minha palma. Minha irmã, Ana. Ela devia ter uns 17 agora. Eu prometi que a tiraria daqui, que ela não teria a vida que eu tive. Mas eu a empurrei para mais perto do abismo, a cada dia que afundava mais nessa merda. Lembro dela pequena, me dando um desenho, um sol sorridente e 2 pessoas de mãos dadas. Somos nós, Léo, para sempre. Aquele desenho estava colado na parede do meu quarto por anos, até a umidade da favela o desfazer. Assim como a minha alma. Eu não queria essa vida. Juro que não. Eu só queria cuidar deles. Minha mãe morreu alguns anos depois, mesmo com os trocos que eu levava. Ela morreu sabendo o que eu tinha virado. O olhar dela, nos últimos dias, não era de raiva, mas de uma tristeza tão profunda que me perfurava mais que qualquer bala. Meu filho, ela sussurrava, não se perca. E eu me perdi. Perdi o caminho, perdi a alma, perdi a mim mesmo. O dinheiro fácil, as vantagens, o respeito forçado, tudo isso era uma mentira que eu contava a mim mesmo para justificar a escuridão que me engolia. Eu era um rei nesse inferno, mas um rei sozinho, coroado de vergonha e culpa. Última chance, saia agora! Os gritos eram mais próximos, passos pesados no telhado de zinco. Eu podia ouvir o barulho das botas, o tilintar das armas. Eles estavam em cima de mim. O cheiro de pólvora era mais forte agora, real. Minha mente girava. Lutar? Eu podia levar 1 ou 2 comigo, morrer como um homem da favela, ou me entregar. Anos de cadeia. A humilhação, a imagem da Ana crescendo, ouvindo que o irmão dela era um traficante, um assassino em potencial. A promessa que eu não cumpri. Eu levantei a arma, o cano apontado para a porta barricada. Meu coração batia tão forte que parecia querer explodir o peito. As mãos tremiam. Não era pelo frio, nem pelo medo da morte. Era pela dúvida. A voz da minha mãe, um sussurro distante. Não se perca, filho. E a voz da rua, um rugido. Não seja fraco, Léo. Era a hora, o confronto. Minha vida inteira se resumia àqueles segundos. Um gatilho, um tiro, o fim. Sem saída, sem redenção. Foi então que aconteceu. Um tiro de advertência. A bala perfurou o zinco do telhado, fazendo um buraco que revelou um pedaço de céu escuro. O som explodiu no barraco, abafando tudo. Mas por um instante, o caos silenciou. As sirenes cessaram. Os gritos da polícia desapareceram. Um silêncio ensurdecedor, como se o mundo inteiro tivesse parado de respirar. O tempo que antes corria frenético congelou.
Meu relógio de pulso, quebrado há anos, agora marcava 03G0 em um brilho estranho, pulsante. A lâmpada fraca no teto, que mal iluminava o cômodo, piscou, vacilou e se apagou. Mas o barraco não ficou escuro. Não. Uma luz suave, dourada, começou a preencher o espaço, vinda de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. Não era forte como um farol, mas envolvente, como um abraço quente. Era brilhante, mas não ofuscava. Pelo contrário, trazia uma paz estranha, um conforto que eu não sentia desde os braços da minha mãe. Não pode ser, eu sussurrei, a voz tremendo. Eu tô pirando, é o medo, é o fim. Então, um sussurro, não um som vindo de fora, não. Era uma voz que ressoava diretamente na minha mente, na minha alma, nos meus ossos. Tão clara quanto o ar que eu respirava, mas tão íntima que parecia ter nascido de dentro de mim. Léo. Eu congelei. A mão que segurava a arma parou no ar. Meu corpo tenso como uma corda de violino prestes a se romper. Polícia? Não havia sirenes, não havia batidas na porta. Era diferente. Um medo primordial, gelado, rastejou pela minha espinha. Um medo que eu não sentia desde criança, desde os pesadelos de perder minha mãe. Mas não era exatamente medo. Era reconhecimento. Como se uma parte esquecida de mim soubesse exatamente o que estava acontecendo. A voz veio de novo, mais suave, mais próxima, carregada de uma tristeza profunda que me partiu ao meio, mas sem um pingo de julgamento, sem condenação. Léo, meu filho, por que você se esconde de mim? Minha mente, treinada para o perigo, para a fuga, para a luta, entrou em parafuso. A arma, que antes parecia uma extensão do meu corpo, agora pesava toneladas. Eu me virei, procurando a fonte, mas não havia ninguém. Apenas aquela luz dourada, pulsante, viva. Quem está aí? Minha voz saiu rouca, quebrada. Você sabe quem eu sou. E eu sabia, no fundo eu sabia. Era impossível, insano, mas eu sabia. Isso não é real, eu sussurrei, pressionando as palmas das mãos contra os olhos. Eu tô ficando louco, é a adrenalina, é o medo. Léo. A voz era firme agora, mas ainda macia, como a mão da minha mãe na minha testa quando eu estava com febre. Olhe para mim, eu não queria. Deus, eu não queria. Porque se eu olhasse, se fosse real, o que isso significaria? Que tudo que eu fiz, cada escolha errada, cada vida que eu arruinei, cada noite de vazio, tudo isso tinha testemunha. Alguém viu, alguém sabia, alguém se importava. Mas minhas mãos caíram, meus olhos se abriram. A luz estava mais concentrada agora, formando uma presença. Não exatamente uma forma humana, mas algo que minha mente interpretava como presença. Calorosa, sólida, real. Como um pai, mas sem a raiva, sem o abandono que eu conhecia. Por que eu? As palavras saíram antes que eu pudesse pensar. Por que agora? Depois de tudo? Por que você aparece agora? Eu sou um lixo, um traficante. Eu matei gente, direta ou indiretamente. Eu sempre estive aqui, Léo. Em cada encruzilhada, em cada momento de escolha, você é quem fechou os olhos. Eu vi a dor em seu coração, mesmo quando você a escondia com raiva e arrogância. As lágrimas vieram sem permissão, queimando meu rosto. Eu não mereço isso. Eu não mereço ser ouvido. As coisas que eu fiz, a Ana, eu prometi a ela. Você acha que eu não sei? A voz não tinha raiva, apenas uma tristeza infinita. Eu estava lá, Léo, quando sua mãe tossia, quando você fez a primeira entrega, quando você pegou a primeira arma. Eu vi o medo em seus olhos e o desejo de proteger. E eu vi quando você escolheu a escuridão. Eu caí de joelhos, o chão sujo do barraco, mas eu nem sentia. As lágrimas corriam livres agora, anos de contenção desmoronando. Eu não tive escolha. O grito rasgou minha garganta. A favela não dá escolha. Ou você morre de fome, ou você vira bicho. Eu queria cuidar da minha mãe, da minha irmã. Eu não queria essa vida.
Minha voz falhou. O silêncio pesou. Você desistiu de lutar pelo certo. A voz completou, gentil, mas cortante como bisturi. Eu desisti, repeti, a cabeça baixa. Parei de lutar. Foi mais fácil aceitar que eu era isso, bandido, traficante, perdido. E você acredita nisso? Eu levantei a cabeça. A luz pulsava, esperando. Eu não sei mais o que eu sou. Então deixe-me mostrar. A luz explodiu. Não de forma violenta, mas como uma onda que me engolfou completamente. E de repente, eu não estava mais no barraco. Eu estava na viela, mas não como antes. Eu era a mãe do menino viciado que eu vendia droga. Senti o desespero dela, a raiva impotente, o coração em pedaços vendo o filho se destruir. A humilhação de vê-lo roubar para sustentar o vício que eu alimentei. Senti a dor do policial. O cansaço de uma vida arriscando tudo por um sistema que parecia falhar. O medo de não voltar para casa para seus próprios filhos. A raiva ao ver mais um jovem se perder no crime, um jovem que poderia ter sido salvo. Senti a Ana, pequena, me olhando com admiração. Depois, adolescente, com vergonha, medo de ser associada ao irmão chefão. A tristeza nos olhos dela quando eu dizia que não tinha outro jeito. A esperança dela em mim se quebrando em 1000 pedaços. Finalmente eu era eu, mas eu pelos olhos divinos. Vi alguém perdido, não condenado, perdido. Você não é o que fez, Léo. Você é o que escolhe fazer agora. Voltei ao barraco com um impacto físico, caindo para frente, as mãos no chão sujo. Eu estava tremendo, suado. Cada célula do meu corpo vibrava com o que eu acabara de experimentar. O cheiro de pólvora e esgoto voltou, mas agora tinha um novo significado. A luz ainda estava lá, mais suave agora, esperando. A voz ressoou novamente, mais clara do que nunca. Abaixe a arma, filho. Eu não posso voltar atrás, eu disse, a voz pequena. Eu não posso desfazer o que fiz. As vidas que eu destruí, não tem perdão para isso. Se eu abaixar essa arma, eu vou apodrecer na cadeia. A Ana, ela vai ter vergonha. Você tem razão. Não pode voltar atrás, mas pode seguir em frente diferente. A vergonha que ela sentirá será a sua redenção. A sua prisão será o seu campo de batalha, onde você lutará para ser quem eu o criei para ser. Como? Frustração misturada com desespero. Como eu faço isso? Eu sou um traficante. Eu tenho sangue nas mãos. Como eu viro outra coisa? Um passo de cada vez. A primeira escolha. Agora. Minha mente voou para a arma na minha mão. Lutar até o fim. Morrer com dignidade. Como um guerreiro da favela. Ou abaixar a arma, aceitar a prisão, a vergonha, a chance de uma vida diferente, mas talvez impossível. Peguei a foto amassada da Ana que guardava no bolso. O sorriso dela, antes de tudo, desmoronar. A promessa que fiz a ela. Eu não podia morrer como um guerreiro da rua. Eu precisava viver para ser o irmão que ela merecia. Mesmo que signifique anos na cadeia, eu sussurrei. A luz brilhou mais forte e calorosa. Mesmo assim, é o certo. E eu estarei lá, na prisão, na solidão, no arrependimento, no recomeço. Eu sempre estive aqui, Léo, e sempre estarei. A luz começou a desvanecer. Os gritos da polícia voltaram, as sirenes, o cheiro de pólvora. O tempo voltou a correr. O relógio de pulso quebrado voltou a marcar 03 Zeza em um brilho avermelhado. Tudo voltou ao normal, mas eu não era mais o mesmo. Léo, última chance. Eu me levantei devagar. O corpo doía, mas uma força estranha me impulsionava. A arma pesava na minha mão, mas não como antes. Agora era um fardo, uma âncora que me prendia ao inferno. Abaixe a arma, filho. Eu soltei a arma. O barulho do metal caindo no chão de terra e madeira ecoou no barraco, um som definitivo, final. Ergui as mãos, vazias, visíveis. Meus olhos se fecharam por um instante, e quando os abri, vi. Vi a luz ainda em mim. Não uma luz externa, mas uma chama acesa no meu próprio peito. Fraca,
mas presente. E por um segundo senti a presença, a promessa, que eu não estava sozinho. Mãos na cabeça, saia devagar. Caminhei até a porta barricada, empurrei os móveis, a madeira rangendo. Abri a porta. A luz dos faróis e das lanternas da polícia me cegou. Dezenas de armas apontadas para mim. O medo era real, mas não era o mesmo medo de antes. Agora era um medo misturado com um estranho alívio. No chão! Agora! Eu me ajoelhei, as mãos na cabeça. As algemas frias fecharam nos meus pulsos, um som seco e metálico. Senti o empurrão, as mãos me puxando. Os policiais me revistaram, me jogaram no chão molhado. É o Léo! Pegamos o Léo! Enquanto me arrastavam para a viatura, olhei para o céu que começava a clarear no horizonte. Quase 4 da manhã. O amanhecer estava rompendo, rosa e dourado contra o cinza da favela. E naquela luz, por um segundo, eu vi. Não com os olhos, mas com algo mais profundo. Uma presença, uma promessa. Eu estarei lá, sempre. Sala de aula da penitenciária, paredes cinzas, mesa de madeira gasta, mas pela janela gradeada, o sol entra. Eu estou diferente. Ainda magro, mas não consumido. Os olhos ainda carregam peso, mas não vazio. Estudo. Ajudo outros detentos. Sou monitor do curso de marcenaria. Ajudar. É o que eu faço agora. À minha frente uma mulher. É ela, a Ana, minha irmã. Ela está diferente. Não tem mais o olhar assustado. Ela sorri. Um sorriso genuíno. Ela conseguiu sair da favela. Está cursando a faculdade de enfermagem. Por que você veio? Pergunto a voz rouca de emoção. Ela não me visitava há anos. Ela olha para mim. Nos olhos dela não há perdão fácil. Há dor, mas também há algo mais. Orgulho e esperança. Por quê? Ela diz devagar. Você escolheu ser diferente. E eu preciso acreditar que pessoas podem mudar. Por você, por mim, pelo mundo. Lágrimas. Minhas dela. As primeiras em muito tempo. Eu vou passar mais anos aqui, eu digo. Mas quando eu sair, eu prometo, vou ser o homem que a mãe sonhou. Vou ser o irmão que você merece. Vai demorar, mas eu vou chegar lá. Ela acena, levanta, vai embora. Eu fico sozinho na sala, mas não me sinto sozinho. Fecho os olhos e sinto aquela presença novamente. Suave, constante. Um passo de cada vez. Eu sussurro. A luz do sol na minha pele. Quente, real. Um passo de cada vez. Até a próxima história, que pode ser a sua. Envie para nós seus testemunhos que, quem sabe, vamos contar aqui no canal Histórias que Tocam.